terça-feira a galera ia gritando, berrando, futebol e tal. Agora o pessoal falou que avisa por WhatsApp, né? Tá muito Nutella. Seminário Raiz tinha que ir batendo nas portas, lá, igual. A Dani ficava maluca na biblioteca, lá na janela, pediu pro pessoal fazer menos barulho. Tem que voltar Nosso às time de duas. boa. Nosso time de boa. Só o Duas Matheus tradições. xingou o juiz e o Miguel brigou só. De boa o resto. Ixi. No nosso, o capelão tinha que ir nos jogos, porque era só ficava literalmente o primeiro ano de um lado ali atrás da lavanderia, né? Os outros anos ficavam do outro lado. A nossa turma ficava bem atrás ali do gol e atrás da lavanderia, mas atrás do gol ali, coitado do goleiro, né? Ô, Lucas, foi a sua turma que teve problema com o Daniel Coelho? O Danny Boy? Foi, exatamente. Barzotinho que me contou essa história. Barzotto é meu irmão, né? Barzotto é meu brother. O Barzotto que cortou, né? A bagunça. Ele quis crescer para cima. Ele estava no quarto ano, né? Ou estava no terceiro, sei lá. Mas ele quis crescer em cima da gente, e aí, nossa, só confusão. A gente arrumou bastante confusão também, foi bem complicado. Seminário não tem mais essas coisas, não. A gente é mais tranquilo. Não, tá tranquilo. uma paz. Graças a Deus. Isso é ótimo. Não tem mais banho, não tem mais nada. Isso aí não existe. Nunca existiu na história da SPS. Mas depois, quando a gente vai ouvir, a gente conversa outras histórias interessantes, que a gente vai ouvir sobre livro de Atos, né? Teologia da Missão. Calma aí que eu tô com outra emenda aqui. A gente vai pegar Lucas Atos, né? Então, na minha opinião, né, uma dos textos mais interessantes aí do Novo Testamento, né? Eu gosto bastante e eu achei bem legal a opinião do Sênior, né? Como ele expõe algumas relações que o autor faz. E eu convido aí o grupo, né? Aí, inclusive o áudio do David, para a gente acompanhar aí a apresentação em relação ao texto do Sênior. Fica à vontade aí, não sei se é o Jefferson que vai começar, eu vou mutar aqui meu microfone, tá? E passo a palavra para o grupo. Eu ia falar exatamente isso. Antes de começar, se você puder orar já por essa situação, e também o Jacó, né, Jonas Jacó, ele tá internado aí, né, no Santa Teresa, com infecção urinária, mas até onde eu sei, parece que está bem, né, Neto? Não sei se você tem alguma novidade aí. Parece que ele está bem e do hospital já. Então, teve alta. Ele teve alta hoje. Eu vi. Eu falei com a Luana, hoje. Ela falou que estava para ter alta e tal. Então, orar aí pela vida do David aí, da esposa, da família, né? E também agradecer aí pela essa recuperação do Jacó.
Muito boa tarde, meus queridos irmãos, amigos de seminário. Vamos começar aqui a nossa apresentação falando sobre a perspectiva da missão em Lucas Atos. Antes, como uma introdução da introdução, se é que eu posso dizer assim, né? Eu gostaria de relembrar vocês, eu não sei se já foi passado, muito provavelmente algum dos membros do Tá sem sair o som, Jefferson. já passou a informação, mas essa Não saiu ainda não. Acho que é Miguel dele. Muito boa tarde, meus queridos irmãos, amigos de seminário. Vamos começar aqui a nossa apresentação falando sobre a perspectiva da missão em Lucas Atos. Antes, como uma introdução da introdução... Só para esclarecer, viu, pessoal? Assim, né? Tava ofegante porque eu tava na rua, viu? Fui deixar o carro na na oficina ali, voltei correndo para assistir a aula, viu? Tá. Vamos lá, Jefferson, pode ficar tranquilo. relembrar vocês, eu não sei se já... Muito boa tarde, meus queridos irmãos, amigos de seminário. Vamos começar aqui a nossa apresentação falando sobre a perspectiva da missão em Lucas Atos. Não está indo. Muito boa tarde, meus queridos irmãos, amigos de seminário. Vamos começar aqui a nossa apresentação falando sobre a perspectiva da missão em Lucas Atos. Antes, como uma introdução da introdução, se é que eu posso dizer assim, né? Eu gostaria de relembrar vocês, eu não sei se já foi passado, muito provavelmente algum dos membros do nosso grupo já passou a informação, mas essa minha parte é uma parte gravada, tá? Se de fato vocês estão ouvindo essa gravação, é sinal de que eu estou aí em trabalho de parto com a minha esposa, né? Momento de muita alegria. Então eu peço que aí, junto com a nossa apresentação, os irmãos estejam em oração a esse respeito, né? Os irmãos também me perdoem por não estar presencialmente. Os professores aí também ajudem o grupo. Se quiserem descontar uma nota aí, eu vou ficar feliz se descontarem apenas a minha nota. Entendam aí que eu estou num momento de extrema expectativa e de extrema alegria. Gostaria de compartilhar isso com vocês. Bom, falando então sobre a nossa perspectiva da missão, coube a mim fazer uma pequena introdução do tema, né? E quando nós falamos de Lucas Atos, né, unidos, é porque é um ponto importante de se frisar, né? Para início de qualquer diálogo, a obra de Lucas, ela possui 2 volumes, mas não são 2 volumes separados como nós costumamos ver quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas e depois um outro livro separado chamado Atos dos Apóstolos. Para nós que estudamos e estamos nos debruçando sobre esse tema, um ponto inicial desse diálogo é perceber que, na verdade, se trata de uma única obra. Essa afirmação ela é essencial, porque o propósito de Lucas, ao ligar essas narrativas, ele passa por unir a narrativa de Jesus, no Evangelho de Lucas, com a narrativa da comunidade primitiva, né? Dessa forma, é como se ele pudesse manter juntas as missões de Jesus e a missão da igreja, né? Outro ponto importante aí, que vai servir como introdução para todo o nosso diálogo hoje, é o ponto de Lucas chamar todo esse livro, toda essa obra, de um relato ordenado, né? O que será que ele quer dizer com isso? Eu, por exemplo, eu já tive leituras quanto a isso,
de imaginar que Lucas teve o propósito de ser mais cronológico, enquanto outros não. Mas, de acordo aí com as leituras que nos foram propostas sobre a teologia de Lucas, não se trata de um relato ordenado cronologicamente falando, de forma alguma. Mas é um relato que está na ordem que Lucas coloca a sua própria compreensão, né, da significação da história de Jesus. Não é algo apenas cronológico, ele coloca o ponto de vista dele da missão de Jesus e da missão de Atos. Esse é outro ponto importante. E talvez está aparecendo aí nos slides para você, eu espero que o nosso grupo esteja me ajudando com os slides aí. Um terceiro ponto introdutório que nós podemos debater, colocar como pressupostos aqui para o nosso diálogo, é o ponto do desenvolvimento da comunidade cristã. Lucas ele está muito preocupado, então, em demonstrar esta progressão da história. Essa história que se começa na missão de Jesus, essa história que se começa principalmente ali na região de Jerusalém, no ministério de Jesus, existe um foco muito grande, né, no ministério terreno de Jesus em Jerusalém, uma progressão para o livro de Atos, que seria aí Samaria e os confins da terra, né? Nós temos essa palavra já no início do livro de Atos, né? Que vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que acontece? Existe esse desenvolvimento, é como se fosse uma única narrativa crescendo, uma narrativa que começa com uma única pessoa, a perfeita pessoa de Jesus Cristo, desenvolvendo seu ministério em Jerusalém, chamando os seus discípulos, e esses discípulos começam ali, a partir de Atos dos Apóstolos, a partir da ascensão de Jesus, e a partir principalmente da descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles começam agora a ser testemunhas nos segundos locais, entendeu? Judéia, Samaria, e aí com Paulo nós temos, né, representados os confins da terra, né? Através da perseguição que houve, né? Através dos governos do mundo, através do próprio judaísmo, né? Essa perseguição ajuda com que essa comunidade cristã primitiva leve o evangelho até os confins da terra, certo? Lançado esses pressupostos, eu queria então colocar também aí o nosso primeiro ponto, que é justamente demonstrar algumas características, digamos assim, ou alguns pontos que demonstram claramente o elo entre a narrativa de Jesus no Evangelho e a natureza da igreja. O elo entre a narrativa de Jesus, a narrativa da igreja, essa diretriz teológica, né, da missão de Lucas. Tudo isso nós vamos partir, na verdade, de um texto muito importante, tanto para Lucas, para o autor que nos foi proposto, é o ápice da obra de Lucas, que é o texto de Lucas 24, 44 a 49. Esse texto deve estar aí na tela dos irmãos, diz o seguinte: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que vos enviarei o que meu pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Então, esse texto aqui vai ser o texto base para que nós possamos tirar aí 8 pontos que são, na verdade, referências e demonstrações do elo entre a narrativa de Jesus e a natureza da igreja. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui com os irmãos é a questão da continuidade.
essa questão da progressão, como eu disse para vocês anteriormente, onde Jesus é o início, dá início ao seu ministério, e a igreja é a continuidade do ministério de Jesus. O que é proposto aqui não é que Jesus de Nazaré inaugurou uma missão já completa, já plenamente desenvolvida. A igreja ela vai dar continuidade. A igreja ela é como se fosse uma segunda etapa da missão de Jesus Cristo. Um ponto interessante é que a igreja não percebe isso de imediato, né? Muito devagar, muito por etapas, às vezes até com muitas dores, né? A igreja percebe essa importância de continuidade. E aí sim a igreja devido e por meio de muitas lutas, a igreja é impulsionada pelo Espírito Santo para completar aquela segunda etapa, né? Até os confins da terra. Então esse é o primeiro ponto de continuidade. O segundo ponto é a questão do cumprimento das escrituras. Nós vemos aí nas palavras de Jesus, olha, assim está escrito que o Cristo deveria sofrer, então abriu-lhe a mente para que entendesse as escrituras, era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito. Então, esse texto nos demonstra que uma das principais demonstrações do elo entre a narrativa de Jesus e a natureza da igreja é o cumprimento das escrituras, né? O plano da salvação já manifestado no Antigo Testamento, ele tem início no ministério de Jesus e ele continua com o cumprimento, e a igreja é sim o cumprimento também desse plano da redenção, né? Inclusive a rejeição de Jesus e a perseguição da igreja, esses eventos, por mais chocantes que possam parecer, né? O Cristo ser rejeitado, a igreja dele ser perseguida, apóstolos sendo mortos, tudo isso já é cumprimento da profecia, né? Então, nada era de se assustar que acontecesse isso. E aí, falando nisso, nós já engatamos no nosso terceiro elo, né? Na nossa terceira demonstração de ligação, que é o sofrimento. O sofrimento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e o análogo que é traçado para a própria comunidade, né? A mensagem da salvação em Atos ela é levada por meio de muito sofrimento. Ela é levada na prisão dos apóstolos, ela é levada na morte de muitos deles. Por exemplo, a morte de Estevão faz com que as pessoas saiam e o evangelho seja impulsionado para outros lugares, para Samaria, para os gregos. As prisões de Pedro e Paulo são oportunidades de ser pregado o evangelho. Então existe aí um paralelo muito forte, um elo entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento da sua igreja também, né? Outro elo interessante é a questão do chamado à conversão e ao perdão, né? A salvação e as consequências da salvação, elas se tornam um motivo predominante tanto no Evangelho quanto em Atos. Então, Lucas ele lembra a própria comunidade que a salvação permanece o alvo da missão dela para o mundo. A igreja tem que levar a salvação para o mundo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja talvez não é prosperar um reino físico, mas levar a salvação dos pecados, a salvação da morte por meio do sangue de Jesus. Então esse é a quarta demonstração de ligação entre a história de Jesus e a história dos apóstolos. Outro ponto interessante que eu já iniciei e gostaria de aqui dar mais algumas informações é o ponto da missão se começar por Jerusalém, né? O Evangelho de Lucas ele é quase todo centralizado ali em Jerusalém. Jerusalém é onde tudo começa, Jerusalém é onde tudo termina. Jesus caminha resolutamente em direção a Jerusalém em mais da metade do Evangelho de Lucas, né? Então Jerusalém ali simboliza um papel central no ministério de Jesus e também dos seus discípulos. Os discípulos são convocados a esperar em Jerusalém. Os discípulos são convocados a ficar ali até que eles recebessem o poder do alto, para aí sim ir até os confins da terra.
esse é um outro elo importante entre Jesus e a igreja. Esse confins da terra, né? A universalidade da salvação, que já é pregada tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos, né? Mas toda a estrutura de Atos vai demonstrar, na verdade, que a missão se move para fora. A missão é para os outros. Jesus já inicia esse trabalho, mas esse trabalho é plenamente concretizado pela sua igreja. Esse é uma sexta demonstração, né? Um sexto ponto que nos ajuda a entender esse elo. O sétimo ponto é a questão das testemunhas, né? Os apóstolos, eles têm um papel central, né? Eles são o elo de Jesus, da narrativa de Jesus com a narrativa da igreja. Nós vemos muito isso até na história da igreja, quando a igreja se chama de igreja apostólica, é porque a igreja persiste no ensino dos apóstolos, e os apóstolos persistem no ensino de Jesus Cristo. Então, os apóstolos, eles são esse elo entre a narrativa de Jesus e a narrativa da igreja. Por isso que, inclusive no livro de Atos, eles são os principais personagens, né? Mesmo Paulo sendo aí um apóstolo tardio, se é que nós podemos dizer assim, né? Os apóstolos, eles têm o papel de mostrar à igreja, como os observadores privilegiados que eles foram, mostrar à igreja como a igreja deve agir, qual é o ministério que Jesus realizou e pede da sua igreja. Então, eles servem aí como modelos para toda a comunidade, né? E um último ponto aqui, já encerrando a minha fala, uma última demonstração desse elo é o próprio Espírito Santo, né? O ministério profético de Jesus, ele já inaugura a era do Espírito, né? Vamos lembrar das palavras de Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né? Falas essas que estão, se não me engano, no livro de Isaías, né? E aí Jesus retoma essas palavras, colocando nele o início da era do Espírito. E para os apóstolos e para a igreja também, tudo se inicia com a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o dom de Deus à comunidade, né? E ele demonstra, na verdade, que a obra redentora de Jesus continua. Jesus, ele diz que ele vai ao Pai e ele vai enviar outro Consolador e este irá nos ajudar. Então, os discípulos, começando ali no evento do Pentecoste, eles inauguram propriamente a era do Espírito no período da igreja, né? Jesus inaugura a era do Espírito na sua própria vida e os apóstolos inauguram o agir do Espírito através da igreja, né? Então, Lucas, ele vai ligar muito isso, a missão da igreja à obra do Espírito. Eu espero que tenha ficado claro que os nossos 3 pontos iniciais, de fato, são 2 volumes numa mesma obra. De fato, é um fato ordenado, mas não é um fato cronológico, e o foco dele é o desenvolvimento da comunidade cristã. E eu também espero que a minha parte do elo entre a narrativa de Jesus e a natureza da igreja, através desses 8 pontos, tenha ficado claro para todos vocês. Os nossos amigos de grupo vão dar sequência na apresentação. Eu agradeço a todos aí, peço novamente oração, agradeço já a todos que participaram de alguma forma, e espero poder estar com vocês novamente muito em breve com ótimas notícias e com certeza muito mais feliz. Amém? Obrigado a todos, gente. Muito boa tarde, meus queridos irmãos, amigos de seminário. Opa, tô sim. Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar meu vídeo desligado aqui, porque a minha internet está bem ruim. Eu tô ouvindo muito picado aqui. A parte do David foi bem ruim para eu ouvir.
Então, agora eu vou dar continuidade no nosso trabalho e eu vou falar sobre o Evangelho de Lucas dentro de Jesus e a sua missão universal. Então, o que o Senhor fala para a gente sobre isso? Ele diz assim que Lucas ele está ciente que a missão universal que foi desenvolvida não começa em Jesus, não teve o início dele em Jesus, né? E a missão não se limitava, em geral, só aos territórios da Galiléia, da Samaria e da Judéia. Porém, em contrapartida a isso, ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, Lucas está persuadido de que é na história de Jesus que a própria missão da igreja encontra uma fonte de inspiração. Então, quando Lucas ele revê essa história através dos olhos da fé, torna-se muito clara a ligação íntima entre a vida de Jesus e a vida da comunidade. Então, cada um dos elementos que por nós observados no texto, que o David citou, lá de Lucas 24, que vai dos versículos de 44 a 49, é expandido a narrativa de Lucas sobre Jesus. Então, é nesse texto que dá uma expansão da narrativa de Jesus Cristo, da sua missão, né? Então, assim, vou pedir para o Jefão passar o slide. Isso, beleza. Agora, a gente vai trabalhar o alcance universal da missão. Quando a gente vê o Senhor dizendo do alcance universal da missão, ele afirma para a gente que toda a atmosfera desses capítulos de abertura do Evangelho move-se na mesma direção. Ou seja, o nascimento aparentemente insignificante do menino judeu é conferido contra a cronologia do soberano do mundo, né? Augusto e de Quirino, o seu governador. Isso a gente encontra lá em Lucas 2, verso 1, que diz assim, olha, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E o começo do ministério de Jesus é relacionado com o governo de Tibério, que também está relacionado em Lucas 3, no verso 1, que diz assim, olha, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca de Tureia e da província de Tracônites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Ou seja, Lucas ele sugere que esses fatos eles vão repercutir de uma forma mundialmente. E o Jesus de Lucas, ele é aberto aos estranhos oficiais, né? Se a gente pode assim dizer, tais como o centurião gentio, que é relacionado no capítulo 7, e também os samaritanos. O último grupo que constitui essa preocupação especial de Jesus, na narrativa de Lucas, é os samaritanos, porque Jesus planejava exercer a missão dele lá, né? O que Lucas 9, 52 diz para a gente, que diz assim, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, né? Então, a gente pode ver que Jesus ele estende a sua mão, né? Ele está ali preocupado com esse povo, e por 2 vezes no Evangelho, os samaritanos são usados como exemplos de virtude, né? E a gente pode ver muito claramente isso, essa solicitude de Jesus, tanto aos pobres quanto aos leprosos, e é um tema constante da sua pregação, né? Isso que o Senhor está mostrando para a gente. Jefferson, pode, por favor, passar o próximo slide. O Senhor também, ele aborda um subtópico nesse capítulo, que é a continuidade com a história de Israel, né? Então, ele diz para a gente assim, olha, mesmo que Lucas comece a chamar a atenção da comunidade para o seu futuro, no modo como ele descreve o ministério provocante de Jesus, na verdade, é uma das preocupações fundamentais de Lucas Atos. E é o relacionamento entre o quê? Entre a igreja e Israel. E o Evangelho declara de forma muito explícita que Jesus ele é o Messias, o filho davídico de Deus, o qual leva a cabo as promessas a Israel, né? E o restante do Evangelho, ele completa até o fim esse sentido de continuidade com o passado. O Jesus que vem para ser batizado, ele é denominado o Filho amado de Deus, que está relacionado, que está linkado em Lucas 3, né? A genealogia, remonta a sua linhagem através da linha davídica até Abraão,
Adão e o próprio Deus. E a história da salvação elaborada por Lucas, ela permite uma continuidade que vai lá desde Israel a Jesus para a igreja. E essa moldura, segundo o Sênior, se encontra na expressão a começar por Jerusalém, que está em Lucas 24, verso 27. Então, a gente aqui fica muito claro que essa história da salvação que Lucas elabora permite essa continuidade que vai desde Israel, vai de Jesus para a igreja. Né? Então, a gente aí pode passar para a missão de salvação que Jesus tem para o povo. O Senhor cita para nós é o que eu acabei de citar, que é começar em Jerusalém, que é Lucas 24, 47. E dá uma sintetizada na proclamação da comunidade como aquela de arrependimento e remissão dos pecados. Né? É uma mensagem que vai ressoar, vai ter uma reverberação por todas as pregações em Atos. Né? A gente pode ver isso muito claramente em Atos 2, Atos 3, o capítulo de Atos 8, Atos 10. Né? Então, o mesmo tema é anunciado também lá por Zacarias no seu cântico acerca do ministério preparatório de João, né? Que ele diz assim, olha, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados. Que isso é narrado em Lucas 1, né? E a gente pode ver isso muito claramente. Isso é exatamente como João é descrito em Lucas 3, né, que ele percorre toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Né? Isso confere igualmente as palavras do próprio João em Lucas 3, as quais ele explica claramente um significado autêntico de arrependimento. Porque o chamado à conversão, ele é igualmente uma parte essencial da missão de salvação de Jesus. Não só os corpos quebrados e os espíritos quebrantados são reconstituídos, mas vidas sem objetivo são convidadas a assumir um compromisso total com o reino de Deus. Né? Ele diz assim, olha, lá em Lucas 5, 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, a missão libertadora e transformadora de Jesus na narrativa do Evangelho define muito bem o objetivo da mensagem da comunidade, que é a conversão e remissão dos pecados. Né? E quando a gente passa para a formação da comunidade, Jefferson, pode mudar o slide, nós vemos que os discípulos reunidos em Jerusalém, no final do Evangelho, eles não só continuam a missão de Jesus no período pós-pascal, mas são o resultado final dessa missão, que é restaurar e moldar o povo de Deus. Porque essa é a finalidade da missão de Jesus. Portanto, um dos papéis centrais da missão, conforme Lucas mostra para a gente, é a constituição da comunidade entre os diferentes povos, unidos tanto na fé quanto no amor. O Senhor termina dizendo que um dos papéis centrais da missão, conforme o próprio Lucas declara, e ele encara isso, é a constituição de comunidade entre povos, né, que estão intimamente ligados tanto na fé quanto no amor. Só que quando a gente olha para a missão de Jesus como um todo hoje, nós conseguimos compreender o nosso papel? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Ou a gente olha para a missão de Jesus, o que a gente consegue compreender hoje como um cristão? Né? A resposta que a gente encontra no Sênior é a seguinte, que os que encontram a Jesus e a sua missão, eles precisam reagir de alguma forma. Né? Então, o que cabe a nós agora? Nós precisamos viver a missão de Jesus como ele viveu e como os próprios discípulos viveram. Né? E a gente fica até incomodado com isso. Né? Será que nós, enquanto igreja, hoje, estamos fazendo o nosso papel de discípulos? Né? Nós estamos apáticos ou nós estamos em ação no reino? Né? Porque o próprio Jesus, ele demonstra para a gente, né? Aquele que se encontra com ele precisa compreender o seu papel. Né? Qual é o papel nosso como igreja, como crente hoje? Irmãos, aqui eu finalizo a minha fala e eu passo para o colega que vai dar continuidade ao trabalho.
Hum, hum. Com jovens, em alguns momentos que eles vêm questionando alguns pontos, falando com eles acerca dos ensinamentos de Jesus, que muito provavelmente essa fase que eles estão vivendo, principalmente adolescentes e jovens de questionamentos, que Jesus tem todas as respostas, né? Que, que Jesus pode direcioná-los de forma que mais para frente eles olhem para trás, não se arrependam, né? Mostrando Jesus como Salvador por aí.
E aí, meus queridos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo certinho aí, né? Qualquer coisa, se travar aqui, vocês me falam, tá bom? Mas só uma dúvida aqui, professor. Eu tenho que fazer o uso da norma padrão do português ou eu tenho que usar os pronomes neutros? Você fica à vontade, desde que a comunicação ocorra com a maneira adequada. Tá bom, só brincando aqui. Vamos lá, queridos, continuando aí, o Sênior vai expor a questão da missão universal da comunidade, que se cumpre em Atos dos Apóstolos, né? Esse tema foi abordado aí primeiramente pelo David e vai ser continuado aqui agora, né? A questão da missão universal. Então a gente vê lá em Lucas capítulo 24 que é exposto um programa de missão. Esse texto foi citado aqui várias vezes, mas não foi lido ainda, né? Mas ali Jesus diz assim: em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse programa de missão que é visto aqui em Lucas, ele passa a ser levado a cabo pelos apóstolos e pela comunidade em Atos. Essa perspectiva aí que já é vista em Lucas é retomada nos capítulos iniciais de Atos, né? Enquanto a comunidade ali estava reunida em Jerusalém, ela vai ser então instruída pelo próprio Senhor Jesus ressurreto acerca do reino de Deus e do advento do Espírito, como a gente vê ali no capítulo inicial de Atos. Assim, quando eles recebessem o poder do Espírito para levar o evangelho até os confins da terra, eles estariam cumprindo a missão universal, que já começou lá em Lucas, né? Mas se faz presente no livro de Atos também. Pode passar, Jefão. Aí a gente vê também na estrutura de Atos, que é o tema que o Sênior passa a discorrer, a questão da sequência de Jerusalém, Samaria e extremidade da terra, né? O tema que também foi citado pelo David aí no começo. Essa sequência vai nortear a estrutura da narrativa de Atos, né? A gente vê que a conversão de Cornélio no capítulo 10 de Atos encabeça o movimento missionário. E os resultados disso a gente vê nos capítulos 11 e 15, onde a gente vê a aceitação desse passo pela igreja em Jerusalém. No capítulo 11, a gente tem a defesa de Pedro em Jerusalém, onde ele está sendo acusado ali de que ele se sentou para comer com os gentios por conta do episódio com Cornélio, no capítulo 10. E o capítulo 15 de Atos, nós temos a Assembleia de Jerusalém, né? Aquele concílio que toma as decisões a respeito dos novos convertidos gentios dentro da igreja, né? Enfim, e aí a gente tem também, a respeito da missão, o capítulo 2 e o capítulo 9, onde Lucas expõe em Atos, né, a natureza expansiva da missão, sendo o Pedro e os outros líderes, os apóstolos ali, responsáveis pela missão em Jerusalém, Judeia e Samaria, e o Paulo vai ser o personagem, né, o instrumento escolhido para a missão nos confins da terra. Depois disso, a gente vê também ali entre Atos 2 e 9 e o Atos 11 e 15 que eu citei, a expansão da obra missionária por meio da morte de Estevão, que já foi falado pelo David também. Continuando aí, Jefão, por sua vez, a apresentação de Paulo, né, leva a gente à terceira etapa da missão. A primeira é Jerusalém, depois Samaria, e o Paulo é o responsável pela missão até os confins da terra, ali na questão da estrutura de Atos, tá? A salvação, então, é levada até os confins da terra, e esse tema se repercute por toda a segunda metade do livro de Atos. Mas para que isso ocorra, é necessário que o Pedro e a igreja em Jerusalém confirmassem a missão aos gentios. Daí a importância do capítulo 10 de Atos, verso 1 a 11, e o versículo 18, a visão de Pedro e a visita a Cornélio. Aqui rompe-se o maior impedimento para a missão aos gentios, pois os costumes sagrados deveriam ceder em favor da imparcialidade de Deus, para o cumprimento da missão universal. Continua aí, Jefão. Assim, ainda que Pedro e a igreja em Jerusalém compreendem o pleno alcance da missão
de uma forma limitada. Por quê? Porque eles estão só ali em Jerusalém, né? E eles não estão vendo, eles não vão chegar a ver o cumprimento dessa missão até os confins da terra. O Lucas nos mostra o papel central de Jerusalém, mesmo eles não vendo isso, porque a missão aos gentios sempre passa pela confirmação dos 12. A partir de Atos 13, vemos o cumprimento da missão por meio de Paulo, que segue um modelo que vai sempre se repetindo na segunda metade de Atos, onde Paulo prega primeiramente aos judeus e depois aos gentios, seguindo a ordem aí dos apóstolos, né? E agora o Sênior passa a tratar, então, da mensagem de missão de Atos. Assim como o tema da missão universal, o problema de missão também molda a estrutura de Atos. A narrativa de Lucas 24 confirma a perspectiva histórica da salvação implícita na frase a começar por Jerusalém, lá no versículo 47, que era o local da principal oposição a Jesus. Assim, a Escritura se cumpre quando a comunidade recebe o dom do Espírito, fazendo com que a missão comece pela cidade sagrada, né? Jerusalém era o local da principal oposição a Jesus, né? Onde Jesus foi condenado e tal. Então, pelo poder, pelo dom do Espírito, a missão começaria exatamente ali, se cumprindo a Escritura, né? A prioridade de Israel não é apenas o desenvolvimento histórico real da missão cristã primitiva, mas também permite a Lucas estabelecer uma continuidade com o Antigo Testamento, confirmando que a igreja cumpre o que fora prometido na lei, salmos e profetas, como o próprio Senhor Jesus fala lá em Lucas 24. Continuando aí, Jefão. Assim como o tema da missão universal... Ai, gente, perdão, eu li errado aqui. No entanto, a missão dos gentios não é apenas uma sobra da missão, né? Seguindo aquele modelo repetido lá em que o apóstolo Paulo sempre vai pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios, né? Não é que os gentios é uma sobra da missão, não é porque não deu certo com os judeus que ele vai aos gentios. Não, tendo em vista a rejeição dos judeus para com o evangelho, a salvação dos gentios é um propósito divino, que fica evidente nos discursos de Paulo em Atos 14 e no capítulo 17. Tá? A finalidade da missão em Atos é claramente a salvação. Essa missão de salvação essa missão de salvação antes exercida por Jesus é agora confiada à comunidade. Então, aquilo que começou lá em Lucas por Jesus, a missão vai se tornar universal em Atos, por meio da comunidade. E também relacionado ao tema da salvação presente ali em Atos, é esse tema da comunidade. No Evangelho, Lucas utiliza a metáfora do banquete para descrever uma obra salvífica de Deus, sendo fortemente complementada em Atos. A constituição de uma comunidade é uma consequência direta do dom do Espírito, sendo assim, sintoma da conversão que resulta em partilha dos bens e ausência de necessidade. Por fim, um componente final na teologia de Lucas é o Espírito, né, que já foi falado aí pelos meus irmãos também. O evangelista identifica o Espírito não apenas como um catalisador, mas como um impulsionador para a missão expansiva da comunidade. É o Espírito que vai manter, né, as diretrizes de Cristo ressuscitado na igreja, aquilo que Jesus fez, a ordem de Jesus, o plano de Jesus para a sua igreja vai se cumprir por meio do Espírito que é derramado sobre a igreja. Continuando aí, Jefão. Bom, concluindo aí, gente, em Lucas Atos, a gente percebe a ênfase dada pelo evangelista na missão universal da igreja. Para Lucas, a missão da salvação, que nasce em Israel e floresce nos gentios, é o resultado final da própria missão de Jesus. Aqui não é final de fim, tá? Mas do propósito daquilo que Jesus começou, né? Que ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, completando a sua obra, enviando o seu Espírito para impulsionar a igreja no cumprimento da missão desde Jerusalém
até as extremidades da terra, cumprindo assim a promessa contida na Escritura da missão universal. Tá bom? Acho que é isso, queridos. Minha parte termina aí e o trabalho também. Certo? Muito bom aí. Parabéns a todos. Engraçado a apresentação meio que profética, né, do David. Parece aquelas coisas do, se você está ouvindo isso, né, porque tal coisa aconteceu. Não sei quem está compartilhando, se puder parar aí de compartilhar para a gente... Aí. Então, alguém tem alguma pergunta aí para os meninos que expuseram o texto Lucas Atos, né, em relação a essa perspectiva missional ou missionária? Alguém tem uma pergunta para os rapazes, exceto o David, né, que está ausente, mesmo apresentando? Então, minha pergunta seria para o David. Não vai dar, né? Também teria algumas perguntas para o David, né? Mas aí tanto o Jefferson quanto o Eduardo, o Raul podem responder. Alguma pergunta, pessoal? Então, dentro da perspectiva que o Sênior aponta, várias coisas que eu queria que vocês já trabalharam, né, em relação a Lucas Atos, mas é interessante como ele aponta a importância do último capítulo, né, de Lucas, como elemento natural, quase, né, de união com a relação de Atos. Existem outros autores, tem um autor francês chamado Guy Bonnet, e ele propõe uma estrutura bem legal em relação o paralelismo que existe entre Lucas e Atos, né? Então, ele demonstra como que o nascimento de Jesus, né, missão, batismo, pregação em Nazaré. Então, vem batismo, pregação. Atos, né, apresentação de Jesus, novamente, Jesus sai de cena, né, o pessoal espera, aí batismo com o Espírito Santo, depois pregação e tal. Então, como vai mostrando vários paralelos que acontecem, né, entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mas o Sênior aponta de maneira muito interessante como essa relação, e aí é algo que eu também defendo lá no meu artigo, né, como a imagem de Jesus dentro do Evangelho vem sendo construída, né, para que a comunidade pós-pascal, né, para que a comunidade formada e é narrada ali em Atos, como o exemplo, né, Jesus, lógico, a partir da pregação dos apóstolos e tal, ele continua sendo o grande exemplo para que se cumpra o quê? Essa missão universal, né? Então, não é Jesus que vai proclamar, né, que vai cumprir essa relação missionária, né, de Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, senão, entre aspas, ele teria fracassado, né, porque é muito claro no Evangelho, né, Lucas, principalmente, né, o Sênior faz esse destaque também, desde o versículo 9:51 até o 9:20 e tanto, né, narra a caminhada de Jesus até Jerusalém. E isso também demonstra essa perspectiva, essa preocupação do autor, que também é demonstrada em Marcos e em Mateus, mas eu creio que um pouco mais em Lucas, em demonstrar essa perspectiva profética, ou seja, que todo o anseio do Antigo Testamento, né, a gente vê isso em Lucas capítulo 7, né, o próprio diálogo de Jesus com os discípulos de João e outras relações, a ressurreição do filho da viúva, alguns eventos exclusivos de Lucas, que mostram essa figura de Jesus como profeta. Que tipo de profeta, né? O profeta que vem cumprir as expectativas do Antigo Testamento, né? Inclusive, a própria morte de Jesus, né, traz essa perspectiva de que o profeta, ele termina mal, né? O profeta nunca se dá bem na história, né? O profeta, ele termina mal. Então, ele traz essa perspectiva profética também para que se cumpra, né? Ao contrário de Mateus, que sempre fala, né, para que se cumprisse o que o profeta diz, tal, tal. Lucas não, ele apresenta Jesus como uma figura profética que confirma a expectativa da lei e dos profetas, né, de tudo aquilo que foi descrito nos Salmos e tal. Eu acho fantástico a narrativa de Emaús, né, como
Jesus é o primeiro evangelista da Bíblia, né? Ele vai evangelizando a galera lá no caminho, a galera está meio triste, e fala que ele deu uma aula, né, de Bíblia, de uma tarde inteira para a galera, e eles reconhecem Jesus quando? Exatamente, né, no partir do pão. Então, fica a lição aí para vocês, né, não adianta nada, vocês são um excelente exegeta, um excelente biblista e tal, se você não tem uma prática que demonstre aquilo que você vive. E o Jefferson fez um desafio aí ao Renato, né, o Renato encarou esse desafio, que tem tudo a ver com isso. Ele falou que, olha, o líder, ou seja, aquele que se destaca, né, como seguidor de Jesus dentro da perspectiva da obra Lucas Atos, é aquele que vive, né, como discípulo, ou seja, de maneira prática, aquele que vive o exemplo de Jesus de maneira prática. Então, a própria cristologia de Lucas, ela é uma cristologia, até o pessoal usa, né, fazendo aquelas analogias com as referências do Apocalipse, né, o boi, o leão, a águia e o homem, né? E aí o Lucas seria o homem, né? Mas por quê? Porque ela demonstra um Cristo muito humano, não no sentido da relação humana, também né? Mas várias vezes fala de sentimentos, né? O narrador traz essa questão, sentimentos de Jesus e tal, mas como um modelo de vida humana. E isso é muito importante para a formação da comunidade, né? Então, a comunidade que está em missão, que se dá em missão, como bem disseram os meninos, né? Se eu não me engano, foi o Raul que colocou, o David com certeza também, traz essa relação, né? O Eduardo também colocou, do sofrimento. Então, uma coisa não isenta a outra, né? Muito pelo contrário, ou seja, a vida, o discipulado, ele se dá em meio à vida, né? E a vida tem suas dificuldades. E não é por causa disso que o Espírito Santo nos abandonou, né? Muito pelo contrário. Em vários momentos, né, como ele colocou, nossa, muito sofrimento, né? Apóstolo preso, libertado, milagre para cá, milagre para lá e tal, mas termina com Paulo preso e ele não vai ser libertado, né? Então, essa relação da missão como desenvolvedora, né? Em vários momentos a gente vê Paulo dentro dessa perspectiva, por exemplo, né? No final do capítulo 15, quando vai iniciar a segunda viagem missionária, que Paulo chega e fala, né, para Barnabé, olha, vamos visitar novamente os nossos irmãos, o quê? Para fortalecê-los, né, para ver como eles estão, para ver se eles estão bem. Então, Paulo tem esse impulso pastoral, né, ele chama de irmãos, ele não fala assim, ó, então, nosso projeto está massa, né, de plantação de igreja, expandiu para caramba o evangelho e tal, vamos visitar os pontos de pregação do presbitério. Ele não fala assim, olha, vamos visitar as nossas novas comunidades que a gente está fundando, né? Vamos visitar... Não, ele fala, vamos visitar os nossos irmãos. Então, os discípulos têm essa relação, os líderes, né, da comunidade têm essa relação extremamente cuidadosa. Né? A gente vê que a maioria dos problemas surgem justamente em relação a relacionamentos, né? E, se eu não me engano, foi o Eduardo, né, que trouxe o destaque, que a comunidade, né, se unia, doava para que não houvesse necessitados, né, e nem necessidade entre eles. Fica aí a lição para nós, né, como líderes, como comunidades, né. Teve uma vez, eu estava meio revoltado, né, quarto ano aquela revolta, né, o que vai ser, o que vai acontecer na sua vida e tal. E aí eu perguntei para o meu tutor na época, né, falei, pô, a gente se reúne em presbitério, não é? Sim, isso aqui, lá, tal. Aí no final do ano o pessoal manda todo o orçamento, né, lá e tal, sim, e tal. E tem algumas igrejas, umas comunidades com dificuldade no nosso presbitério? Tem, sim. Não tem umas igrejas muito ricas também no nosso presbitério? Então, se juntasse o dinheiro de todo mundo, né, não daria para pagar as contas de todo mundo e todo mundo ia ficar bem? Ah, mas não é assim, né, Lucas? Não é assim que a coisa funciona. Aí eu falei, realmente, né, não é assim. Então, a gente tem bastante dificuldade, né, de viver algumas coisas que... Nessa hora acaba a irmandade, né? Nessa hora, fica quieto, seminarista. Seminarista não fala, né? Nessa hora, fica quieto, seminarista. Você tem que aprender muito ainda, né? Então, algumas coisas que a gente deveria, ou talvez poderia, né, demonstrar que realmente nós somos diferentes, né? A gente perde essa oportunidade. Eu creio que a gente tem muita coisa, né, para
para realmente aproveitar dentro desse texto do Sênior, né? Eu fiquei, faz anos, né, que chamo de Sênior desde o seminário, né? Mas eu quero, como que eu falo isso daqui, Jefferson? Você falou tão bonito. Stu Miller, obrigado, viu? Stu Miller. Então, Carol Stu Miller. E para não ficar só, né, o Carol também escreveu, né? Então, para não ficar só no Sênior também dá os créditos aí para o Carol Stu Miller, né? E é um texto muito legal para a gente possa desenvolver. Como eu falei, né, não é tudo, né, em relação a essa perspectiva Lucas Atos, mas eu achei interessante como ele amarra essa resolução do capítulo 24, como ele coloca assim, olha, no Evangelho já tem a abertura, né, para essa relação expansiva universal do Evangelho, mas que a gente vai ver se desenvolvendo em Atos, né? E os meninos foram bem claros, né, na apresentação, mas como essa estrutura organizada, né, não é cronológica ou qualquer coisa parecida, né? Ela tem essa intencionalidade. E aí, até o Guibonet e outros caras, né, eles vão trazer de uma maneira mais clara essa intenção que o autor faz em organizar as duas obras de uma maneira para trazer esse cumprimento, né, da perspectiva iniciada em Lucas, tem a continuidade na igreja e a partir da narrativa de Atos, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, os próprios meninos do grupo. Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade, se eu puder responder. Parabéns ao grupo, primeiramente. Ficou bem claro em relação ao tema Lucas Atos. E aí me chamou a atenção que o Sênior pontua que se trata de uma continuidade da ação do Espírito, mas tem um outro elemento que ele também coloca, que os meninos colocaram, essa questão da mesa. E, ao meu ver, parece que é meio contrastante, porque você pega algo que é super convencional, que é a mesa e a vida diária dos discípulos, né? Comer todo mundo come, e aí tá muito desenhado isso em Lucas Atos. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas e Atos, também tem a ação do Espírito. Eu não consegui achar, por exemplo, por que dessa escolha, por que da mesa, sabe? E eu já procurei algum material para ter mais base a respeito da mesa e eu não encontrei. Parece que é algo muito presente dentro da comunidade judaica, mas não encontrei algo que fundamentasse o porquê da mesa, o porquê da refeição. Então, deixa eu achar aqui o material. Tem. Lógico, pode falar, sim.
Valeu, dois textos que acho que são bem legais. Um é mais recente, né, do Tim Chester, e eu não sei, eu tenho quase certeza que está esgotado, né? Mas só deixa eu achar direitinho. O nome é A Mesa com Cristo. E aí ele vai fazer uma análise, A Mesa com Cristo, exatamente, é da editora Tempo de Colheita. Ele faz uma análise dessa caminhada de Jesus em Lucas. E aí ele faz as 3 divisões quando Lucas utiliza a expressão filho do homem, e uma delas ele coloca, né, Lucas, se eu não me engano, não sei se é 14 ou 16, que ele coloca, não, acho que é 16, que é o filho do homem veio comendo e bebendo. E aí ele define assim como é importante essa relação da mesa dentro do evangelho. E também tem um texto do José Combin, né, José Comblin, que está até na apostila da exegese de Atos, né? Então, anos que vem, vocês vão ter contato com esse texto, quando vocês forem fazer exegese de Atos dos Apóstolos, que fala dos desafios da comunidade lucana, e o primeiro é a relação dos judeus com a mesa. Então, como isso traz dificuldade para os judeus e não judeus, né? Então, essa importância da relação da mesa, ele coloca, inclusive, o título, né, Os Desafios da Comunidade de Lucas, a Comunidade da Mesa. Então, como isso vai trazer dificuldade para um lidar com o outro. Então, se vocês tiverem aquela apostila, não sei, pelo menos rodava ali, acho que tem na biblioteca, a apostila da exegese de Atos, do Leonel, tem esse texto, né, do José Comblin. É um comentário de Atos dos Apóstolos da Metodista, editora Metodista. Não sei, eu acho que não tem na biblioteca, mas tem esse fragmento dentro da apostila. Se não, eu creio que tem na biblioteca, mas eu acho que está meio difícil de achar para comprar agora. É um livrinho fantástico. Na minha época, várias comunidades fizeram série desse livro, porque ele é bem divididinho, ele vai analisar Lucas 7, Jesus na mesa com o fariseu, vai analisar a Páscoa, Jesus na mesa com os discípulos, Jesus na mesa com a mulher pecadora, em vários momentos, Jesus indo ou saindo, né, da mesa. E ó, tem até aqui, ó, tem um YouTube aqui, ó, A Mesa com Cristo. Já é uma série que alguém fez, né? Então, são esses 2 livrinhos que eu acho que seriam bem legais aí, para quem falou que de repente não achou nada relacionado a isso. Dentro da apostila de Atos tem esse texto do José Combin, né? São, acho que 15 ou 20 páginas, que ele trabalha essa relação da mesa e a comunidade, e depois tem A Mesa com Cristo, do Tim Chester, que é um livrinho que ele vai trabalhar dentro do Evangelho de Lucas. Beleza? Como é que é o nome da obra, Beleza, Lucas? Obrigado. A Mesa com Cristo, Tim Chester. A Mesa com Cristo? Eu vou compartilhar aqui com vocês, que aí vocês veem. Esse aqui, ó. A capa dele tem bastante gente que... Certo. Que já fez. Tem até mais série. Eu acho que a Chácara Primavera tem série também. Mas esse é o livro aqui. Aqui, pelo menos, que ele está colocando como esgotado. Eu não sei se vocês... se dá para achar. Eu vi que editaram umas outras coisas do Tim Chester. Eu tenho esse aqui também, é bem legal dele. Se vocês puderem ler, é um cara que ele trabalha, ele é britânico, né? Então ele trabalha assim menos pragmático do que a maioria dos americanos. Esse aqui é da Fiel, mas não tem problema, viu, gente? Eles também editam bastante coisa boa. O Tim Chester, ó, Descobrindo Graça, Comunidade e Missão ao Redor da Mesa. É bem legal esse texto, é bem legal mesmo. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar, eu sei que eu tenho ele aqui, mas se vocês quiserem alguma coisa relacionada à mesa, aí eu posso tentar disponibilizar para vocês. Beleza? Beleza, e obrigado. Fechou. Legal. Isso aí, galera. Então, ficamos para a semana que vem.
né? Professor, Sim. aqui é o Paulo Sócio. Eu cheguei atrasado na aula. Aí eu só queria avisar o Falta. senhor, viu? Chegou atrasado é falta. Exatamente. Ele está falando com o professor, dá licença, que eu também estou na mesma situação, professor. Vai fazer o concílio dos atrasados. Eu vou falar aqui para vocês o nome dos que estavam ausentes no momento da chamada. E aí, o Anderson, Danilo, o David, que, né, não está ali, o Paulo, Guilherme Oliveira e o Nicolas e o Lucas. Quem chegou aí? O Nicolas. Nicolas e o Paulo, né? Já tirei o Paulo aqui. O Danilo chegou na pergunta também, né? E o Danilo tá aí e o Davi foi embora. Não. O Danilo chegou no finalzinho ali, já se defendeu. Chamada, eu já falei. E o David, a gente está até orou, né, pela situação da esposa. Espero que, pelo que o Jefferson colocou, uma menininha, né, Laís, se eu não me engano, se eu bem recordo. Então, espero que esteja tudo certo aí. Galera, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Pode falar, Jefferson. Até semana. Pode ser e eu coloco lá. Tá bom? Se não, mas qualquer coisa eu abro lá também. E aí, depois a gente vai, eu creio que na próxima aula, a gente já deve passar para vocês os capítulos para avaliação e tal. Então, galera, só para dar aqui uma estudada. Beleza? Valeu, Abração, galera. Deus abençoe vocês.